Oi pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi, editor de Asas. Bem-vindos a mais um Documento Asas, as histórias da história. Como você só encontra aqui no canal da Asas, com o apoio dos nossos parceiros, a Embraer e o Hangar 33, o nosso jeito de vestir a paixão de voar. Então, olha só, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e dar uma olhadinha na nossa loja. Tem edição nova da Asas e tem sempre promoção, coisas novas que você pode comprar diretamente com a gente. Hoje eu quero te convidar para a gente falar de um dos mais icônicos aviões de guerra de todos os tempos. Adivinha qual é? Pois é ele. O Junkers Ju-87 Stuka. Na fase inicial da Segunda Guerra Mundial, o Stuka cumpriu mortalmente o papel para o qual ele foi criado: ser um implacável destruidor das forças terrestres adversárias, espalhando pânico entre o inimigo e assim abrindo caminho para o avanço do exército alemão. Esse bombardeio de mergulho, de visual inconfundível, tornou-se o legítimo ícone da máquina de guerra nazista e do seu jeito de fazer a guerra, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Mas vamos lá, como surgiu um avião tão mítico? No início dos anos 30, nenhuma mira de bombardeio era precisa o suficiente para garantir um ataque eficaz contra alvos pequenos, mas decisivos, no campo de batalha, como posições de artilharia ou um bastião de resistência do inimigo. E para resolver isso, nos Estados Unidos surgiu a ideia, o conceito de um bombardeiro de mergulho. Mas que tipo de bombardeiro? Um monomotor, um avião relativamente pequeno, capaz de lançar bombas num mergulho quase vertical, com isso obtendo uma alta precisão de acerto, com isso conseguindo ter aquela eficiência que era esperada. Já se desenvolvia na Alemanha o trabalho de se recriar a arma aérea do país, que tinha sido banida pelo Tratado de Versalhes. Para se obter a vitória no futuro confronto, que os alemães já davam como inevitável, devia-se evitar mergulhar a Alemanha numa guerra longa, a qual o país não resistiria, eles já sabiam disso. A Alemanha precisava de guerras curtas e decisivas, destruindo um inimigo de cada vez. Os seus líderes militares, portanto, cunharam daí uma doutrina revolucionária, ofensiva e em alta mobilidade, com divisões blindadas maciças e concentradas, os famosos Panzer. O avanço desses seria tão veloz que uma artilharia tradicional não ia conseguir acompanhar. E então o apoio de fogo tinha que vir do ar, de uma força aérea de poderosa capacidade de ataque tático. Essa era a Blitzkrieg. Porém, quando tudo isso começou, ninguém nessa nova força aérea alemã, a Luftwaffe, tinha pensado ainda na ideia de um bombardeio de mergulho como era preconizado, defendido pelos norte-americanos. Porém, entre os principais artífices, construtores dessa Luftwaffe, estava o maior ás alemão da Primeira Guerra Mundial, ainda vivo, Ernst Ude, que numa viagem aos Estados Unidos assistiu uma demonstração de bombardeio em mergulho de caças navais F-11C2 Goshawk, em 27 de setembro de 1933. Essa data mudou tudo. Ele inclusive pôde voar nos aviões e fazer ataques em mergulho. A experiência cativou tanto ele, que ele pediu e teve licença para comprar 2 Goshawk e levar para a Alemanha, onde demonstrou os aviões para o todo-poderoso comandante da Luftwaffe, Hermann Göring. Göring era outro veterano de caça da Primeira Guerra Mundial, e depois de uma reunião com o D, emitiu uma ordem para o desenvolvimento de um bombardeiro de mergulho alemão. Começava a nascer o Stuka. Diversos fabricantes apresentaram suas propostas e protótipos em 1936, mas a vitória foi do Ju-87V1, um protótipo da Junkers, que era, na verdade, melhoramento de um protótipo de bombardeiro de mergulho, o K-47,
proposto em 1928. Mas naquela época, como eu falei, ninguém na futura Luftwaffe estava nem um pouco interessado nesse tipo de avião. O projetista do K-47 e do Ju-87V1 era o mesmo, Hermann Pullman. Ironicamente, nos testes de voo, esse primeiro protótipo, Ju-87V1, usou um motor inglês, um Rolls-Royce Kestrel de 640 HP. Mesmo com a perda do protótipo num voo de teste, com a ruptura da cauda dupla no mergulho, tá? Isso não atrapalhou a aprovação do programa, com a participação decisiva de UD. E ele fez mais, hein? Ele foi o responsável por um detalhe que se tornaria uma das marcas registradas dos Stukas: as sirenes de mergulho. Elas foram criadas por ele e eram acionadas pelo próprio ar nos mergulhos, emitindo um grito muito agudo, mais alto que o do próprio motor, capaz de congelar o sangue do mais bravo dos soldados. O efeito psicológico disso era devastador, tá? Vê aí, escuta aí e vê se você não concorda comigo. O modelo inicial de série foi bem melhorado em relação àquele protótipo, incluindo uma cauda única, reforçada, e a motorização com motor Jumo 210CA de 640 HP, tá? Designado Ju-87A1, ele entrou em produção no início de 1937. Da palavra alemã para bombardeiro de mergulho, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Sturzkampfflugzeug. O bombardeiro adotou a sua abreviação, Stuka, uma palavra que o mundo inteiro ia aprender e ia conhecer. No final de 37, os três primeiros Ju-87A foram enviados para testes reais com a Legião Condor, o contingente aéreo alemão que apoiava as forças de Franco da Guerra Civil Espanhola. Eles se mostraram tão mortíferos que o contingente de Stuka da Legião foi logo ampliado, inclusive com um modelo novo, Ju-87B. No início de 39, um pouquinho antes, né, de explodir a guerra, os Ju-87A já tinham sido transferidos para instrução, substituídos nas unidades de linha de frente pelos B, que eram bem melhorados e visualmente diferenciados pelas carenagens menores e mais aerodinâmicas do trem de pouso principal, que era fixo. Ele tinha ainda um motor Jumo 211DA de 1.200 HP, quase dobrou a potência, tá? Com injeção direta de combustível e sistema automático de recuperação de mergulho. E esse mergulho usualmente era feito no ângulo de 90 graus, com uma velocidade chegando aí a uns 550 km por hora. Quer dizer, você imagina a adrenalina disso, tá? Era um negócio meio insano. A carga bélica geralmente era uma única bomba de 500 kg, mas em missões de curto alcance, duas de 50 kg podiam também ser acomodadas debaixo de cada asa. E o Stuka tinha ainda duas metralhadoras fixas na asa e uma montada a ré, num suporte móvel operado pelo navegador, que também era artilheiro, tá? Então, com tudo isso, o Stuka enfim estava pronto para cumprir o papel que os alemães esperavam dele. Em 1º de setembro de 1939, às 4 horas e 26 minutos da manhã, 3 Ju-87B1 decolaram de Elbing para realizar a primeira missão aérea de combate da Segunda Guerra Mundial. Eles devastaram as defesas polonesas da ponte de Dzirszow, sobre o rio Vístula, exatamente às 4h34, 11 minutos depois da declaração de guerra da Alemanha nazista à Polônia. Nas ações subsequentes, os Stukas cumpriram meticulosamente os objetivos para os quais eles tinham sido previstos. Aniquilaram as tropas polonesas e as suas defesas, abrindo caminho para os Panzer, muitas vezes destruindo alvos a apenas 100 metros da vanguarda das tropas alemãs. Num único ataque na estação ferroviária de Piotrków, literalmente massacraram uma divisão inteira de infantaria. Como os caças poloneses tinham sido varridos dos céus pelos Bf-109, né, os Stuka puderam atuar sem ser molestados no ar, tá? E logo se tornaram queridos dos soldados, com as tropas se acostumando a pedir o apoio dos Stukas para pulverizar qualquer ponto de resistência do inimigo.
Em 4 semanas, a Polônia tinha sido vencida. Na campanha seguinte, na Noruega, o Stuka foi pouco utilizado por causa das limitações de alcance. Apenas 40 Ju-87R tomaram parte. Era uma versão com um alcance um pouco maior, graças à provisão de 2 tanques subalares alijáveis de combustível, tanques extras. Na sequência, veio o ataque aos Países Baixos, em 10 de maio de 1940, dando início à campanha na França. E novamente o Stuka não decepcionou. O 8º Fliegerkorps utilizou cerca de 380 Stuka, que foram especialmente eficientes na pulverização das defesas francesas em Sedan, cujo colapso permitiu a travessia do rio Mosa pelos alemães do principal eixo de invasão da França. Mas não existe, né? A gente sabe disso, não existe avião imbatível, nem arma definitiva. Mesmo desarticulada, a aviação aliada na França tinha caças como os Morane de Saulnier 406 e De Voisin 520, franceses, né? E os caças Hurricane da RAF, pilotados com audácia e coragem por franceses e britânicos. Quando esses caças conseguiam driblar a proteção dos Bf-109 e chegar até os Stuka, os bombardeiros sofreram pesadas baixas. Pois é, os Stuka no ar tinham pontos fracos. Em voo nivelado, o Ju-87B chegava a uns 390 km por hora, o que o tornava uma presa fácil de qualquer caça mais moderno. Um Morane Saulnier 406 francês chegava a 480 km por hora. E o Hurricane Mk1 atingia 511. Mas, na euforia da vitória na França, os alemães não perceberam esse alerta. E isso ia custar muito caro às unidades de Stuka. Por quê? A Alemanha, na sequência, se voltou contra o Reino Unido, venceu a França. E a Luftwaffe recebeu a missão de destruir a RAF, abrindo caminho, como era previsto, para a invasão das Ilhas Britânicas. Para esse ataque, que começou em julho de 1940, a Luftwaffe incluiu no seu contingente 280 Stuka. Era a Batalha da Inglaterra. Mas aí o jogo ia ser outro. Primeiro, os caças da RAF operavam dentro de um eficiente controle aéreo, orientados por uma rede de radares em terra. Assim, a Luftwaffe e os seus Stuka não tinham mais aquele precioso elemento surpresa. Depois, a RAF não possuía só o Hurricane, mas ela tinha o ainda muito melhor Supermarine Spitfire, Mk1, na época, que atingia 580 km por hora e era páreo para os caças Bf-109 alemães, os Messerschmitt. Então imagina o que os Spitfire conseguiam fazer com o Stuka. Quando os Stuka chegavam agora nos seus alvos, os caças da RAF, alertados pelo radar, já estavam na área e prontos para recepção. O resultado foi um desastre. Os Stuka foram varridos dos céus. Foi uma derrota tão avassaladora que eles foram retirados das ações na Batalha da Inglaterra já em 18 de agosto. Os alemães iam tentar remediar essas falhas, agora finalmente tinham ficado claras para eles, criando o Ju-87D no início de 1941, com um perfil melhorado, mais aerodinâmico, um motor mais potente, tá? Em voo nivelado ele conseguia chegar a 408 km por hora, mas isso não era de jeito nenhum suficiente para fazer o Stuka capaz de enfrentar caças inimigos, quando esses estavam presentes e determinados. Assim, sempre que o Stuka encontrava essa posição aérea, tá? As perdas eram pesadas. Mas se os Bf-109 tivessem conseguido neutralizar os caças adversários, ou esses eram escassos e estavam em outras operações, ou até ausentes, os Stuka continuavam capazes de fazer muita destruição. E assim, as unidades equipadas com Stuka ainda conseguiram fazer o seu trabalho nos Balcãs, no Mediterrâneo, no norte da África, ao menos por um tempo, antes dos aliados reforçarem a sua atuação de caça no Mediterrâneo e no norte da África. Na tomada da ilha de Creta pelos alemães, por exemplo, em maio de 1941, os Stuka afundaram 6 destroyers, 2 cruzadores e ainda colocaram fora de ação os coraçados Valiant, Baron e o porta-aviões Formidable.
todos da Marinha Britânica. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética, em 22 de junho de 1941, sem declaração de guerra prévia, os primeiros ataques da Luftwaffe surpreenderam e arrasaram a Força Aérea Soviética. Pra você ter uma ideia, só no primeiro dia, os soviéticos perderam 1.811 aviões. Você consegue imaginar isso? A maioria deles no solo ainda. Então se instalou um verdadeiro caos no comando da Força Aérea Soviética e, desse modo, por um bom tempo, os Stukas renasceram, pois podiam atuar com uma quase total liberdade, livres de caças inimigos. Mas com a recuperação e reorganização da Força Aérea Soviética, a partir de 1942, principalmente no segundo semestre, foi se tornando cada vez mais efetiva a atuação dos seus caças e a coordenação dessas ações. E com isso, o crescimento das perdas dos Stukas subiu de novo. A luta no leste ia atribuir uma nova missão aos Stukas. Para uma surpresa muito desagradável para os alemães, o Exército Vermelho tinha um tanque superior a quase todos os Panzer, era o T-34, e que os soviéticos conseguiam produzir numa quantidade muito superior à de qualquer tanque alemão. Assim, surgiu a prioridade emergencial de um avião destruidor de tanques. E o Stuka era a opção mais óbvia, é lógico. Assim, desse modo, às pressas, em 1942, surgiu o Ju-87G. Esse mocinho aqui, que tinha, como você pode ver, 2 canhões de 37mm sobre as asas. Um negócio gigante, tá? Absurdo. Um efeito que era devastador em qualquer blindado inimigo, tá? Mas ele continuava sendo fácil de ser abatido pelos caças inimigos, o que reduziu muito o seu impacto decisivo nas batalhas. O Stuka foi ainda usado, tá, por diversos aliados dos alemães, como as forças aéreas da Itália, da Hungria, Eslováquia, Romênia e Bulgária. Entre as versões menos conhecidas, tá inclusive o Ju-87C-0, que era para ter sido, vamos dizer assim, o Dauntless alemão, ou seja, um bombardeiro de mergulho naval embarcado da Alemanha. Ele foi criado para operar no porta-aviões Graf Zeppelin, mas esse porta-aviões nunca ficou pronto, nunca entrou em ação. Diante da ação cada vez mais efetiva dos caças inimigos, no início de 1943, praticamente já não havia um único teatro operacional onde os Stuka pudessem ainda operar sem sofrer perdas pesadas. Assim, lá pelo fim daquele ano, a maioria das unidades de ataque tático da Luftwaffe tinham trocado os Stuka pelas versões de caça-bombardeiro do Focke-Wulf 190. Enfim, como nós sabemos, em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendia incondicionalmente. Era o fim do hediondo Terceiro Reich de Adolf Hitler. E com ele, as sibilantes trombetas da morte dos Stuka se calaram para sempre. Gostou dessa história? Legal, né? Então, ó, vem muito mais desse tipo por aí, hein? Fica com a gente, se inscreve, ativa o sininho para ser informado de novidades, né? Como vídeos assim, e convida seus amigos para o nosso canal. Kowalski aí tá aguardando. Um grande abraço para você e até mais.